Passar o dia olhando o céu, atento ao canto e aos tipos de aves que surgem num ambiente cercado pela urbanização. No Parque Centenário, em Mogi das Cruzes, pesquisadores fazem um levantamento da avifauna do Alto Tietê. Um trabalho que ajuda a identificar as espécies para acompanhar a evolução de cada uma. Ele foi inaugurado há apenas um ano para a comemoração dos 100 anos da chegada dos primeiros japoneses ao Brasil. Mas hoje, o Parque Centenário já se transformou num importante laboratório para o pesquisador da Universidade de Mogi das Cruzes, Alexandre Henrique de Quadros. O interesse dele aqui não é o lazer que o parque oferece, mas sim os pássaros que habitam ou visitam o lugar. A ideia é entender como a avifauna do Alto Tietê está reagindo ao crescimento urbano da região. Quanto mais a gente pesquisa sobre esse assunto, mais a gente pode gerar conhecimento sobre isso. E conhecimento sobre biodiversidade, sobre a região, sobre o Alto Tietê, é algo imprescindível para a gente poder avaliar que caminho a gente vai querer do nosso futuro. É um estudo de observação. Os pesquisadores não precisam capturar nenhum animal. Usam para atrair a ave o som de cada espécie. Mais de 400 tipos estão gravados nesse pequeno aparelho que serve como uma isca eletrônica. O que a gente chama de playback. O playback é uma forma de a gente detectar a ave, né? Então, por exemplo, aqui eu toco. A espécie entende como se fosse um indivíduo invasor e vai tentar espantar aquele indivíduo invasor e canta forte também. Então é uma maneira da gente detectar a espécie e perceber se há um comportamento de corte ou se há como a gente saber se há vários machos na região, fêmeas ou imaturos. Agora ele mostra como a técnica dá resultado. Se você percebeu, quando ele percebe o canto do playback do gravador, ele para, vê que tem um intruso e ele imediatamente responde. Espera o meu canto e ele responde. Espera o meu canto e responde. Sempre querendo suplantar o meu canto. É o que está acontecendo agora. Exatamente. E quem logo se aproximou com o canto gravado foi o anu preto. O anu preto é um bicho interessante que é muito comum em cidades, onde tem uma pastagem também, e ele é sempre visto em grupo. Às vezes a gente vê um, mas pode ter certeza que sempre existem outros próximos. É um bicho social. Outro perto dali, descansando sossegado, é o bente-vizinho rajado. Ele é uma espécie comum de mata secundária, jardins, áreas urbanizadas que tem bastante árvore. Ele é uma espécie que ocorre com mais frequência agora, entre setembro, primavera, verão. Quando fica difícil identificar o animal por causa da distância, os pesquisadores recorrem ao guia, que reúne cerca de 500 espécies comuns do estado de São Paulo. A gente conhece ainda pouco sobre a diversidade de maneira geral, a diversidade do nosso planeta. E todo ano surge uma nova espécie. Então, por que não a gente encontrar nessa área uma nova espécie, uma espécie que a gente não conhece ainda? E por falar nisso, de repente um canto, que é uma surpresa até para o especialista. Professor, e aí esse canto aí? Então, esse canto eu não conhecia. Eu vou tentar gravar uma próxima vez, mostrar o bicho, que agora foi uma surpresa, e tentar analisar, comparar com os cantos que eu tenho em banco de dados. Surpreende bastante, porque, como eu havia dito, a riqueza desse local em diversidade de aves é bastante grande. E algumas aves a gente não tem exatamente ideia por que elas vieram para a cidade em vez de ficar, por exemplo, na serra, em Itapetí, por exemplo, né? E eles vêm para cá e a gente encontra um bicho que não deveria estar aqui nesse ambiente urbano, no meio da cidade. Nessa pequena caminhada pelo parque, o estudante de biologia conseguiu anotar a presença de 17 espécies de aves. Primeiramente anotamos o dia, conforme como está a temperatura, se é um dia ensolarado ou nublado, muito ou pouco vento, que isso influencia
a diversidade, a visualização da diversidade de aves. E aqui também anotamos a frequência das aves que encontramos, tanto visualmente, aquelas que nós enxergamos, quanto auditiva. E aqui no setor de botânica, mais precisamente no herbário da Universidade de Mogi das Cruzes, que as pesquisas continuam. Mas aí você pergunta, plantas e aves, o que tudo isso tem a ver? Na verdade, muito mais do que você imagina. O herbário serve como uma biblioteca de plantas. Um paraíso científico para a pesquisadora Débora Clivati, que estuda as espécies botânicas do Alto Tietê e a influência da avifauna da região. Assim como a planta oferece o alimento para a ave acaba dispersando as sementes e aí a planta acaba se reproduzindo através desse agente dispersor que é a ave. Agora os dados coletados no Parque Centenário vão fazer parte de um importante banco de dados para futuras experiências e até para estudos de animais com risco de extinção. Trazer esse material e catalogar e arquivar é muito importante para que outros pesquisadores com outros tipos de visões, outros objetivos, venham para aí, tentem usar o que nós já fizemos, né? Construir conhecimento com base em conhecimento. Em todo o Brasil já foram catalogadas mais de 1.600 espécies de aves. A pesquisa da Universidade de Mogi das Cruzes, que começou há um ano, já identificou 60 presentes só no Parque Centenário. Mas o cientista acredita que esse número deve dobrar até o fim de 2010.